Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, que nesse momento, que nesse dia, Deus possa estar, através da sua santa palavra, estar direcionando a minha, a sua vida, nos fortalecendo, nos renovando, nos trazendo esperança, nos alegrando, nos ensinando e também nos abençoando através da sua palavra, que é maravilhosa e verdadeira. Sabedores que toda exortação, toda correção, toda direção que Deus tem nos dado, não é somente para as pessoas que ali estão ouvindo, também é para nós, ministros, pregadores de sua palavra, porque nos fazemos também ouvintes, pois ouvimos cada palavra que sai da nossa boca e sabemos que muitas vezes até nos surpreendemos aquilo que Deus direciona, aquilo que estamos falando, e sabemos que Ele tem falado conosco através de, muitas vezes, através de nós mesmos. Que nesse dia possamos estar aprendendo, não porque sou eu, mas porque o seu Espírito tem se manifestado através da sua palavra, não somente sobre as mídias, mas também em sua casa de oração. Algum tempo, quando podíamos estar em sua casa, Ele já estava nos direcionando e Ele já estava falando conosco. E tem sido assim, dia após dia, momento após momento, na minha e na sua vida. Que possamos estar atentos à sua palavra, que possamos estar preparados, firmes em sua presença, porque Ele tem nos amado e tem cuidado da minha e da sua vida. Gostaria de estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 14. Vamos falar sobre a vida de um grande servo de Deus, Abraão. A sua biografia é relatada na própria palavra de Deus. Uma história maravilhosa, uma história que nos inspira, uma história que mostra como o nosso Deus nos ama e como o nosso Deus nos quer muito bem. Mas vai muito mais além do que isso. Vai um ensinamento tão profundo que Ele nos traz através da vida desse grande patriarca, desse grande servo, desse grande homem que obedeceu as coisas de Deus, obedeceu a palavra do seu Deus, e que possamos ser assim como esse homem. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 18, versículo 14, que diz assim: Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. Algo maravilhoso que Deus está fazendo com Abraão. Ele havia estado alguns capítulos anteriores, e creio que algum tempo passado, no capítulo 15 mais necessariamente, na sua vida alguns dias ou alguns anos, não relata, porque a Bíblia ali não relata muitas vezes o tempo, mas nós sabemos que passou algum tempo do capítulo 15 até esse versículo, até esse capítulo de número 18. Nós sabemos que passou um tempo, sim. E no capítulo 15, Deus visita Abraão, firma uma aliança com ele, e não só isso, promete dar-lhe um filho. Isso era o que o preocupava muito. Isso era o que tirava muitas vezes a sua paz. Que era que ele não tinha uma descendência, não tinha para quem deixar ali a sua herança, os seus bens. Ele fala que iria ficar para o seu servo. E o Senhor, sabedor das suas necessidades, como Ele sabe da minha e da sua necessidade, um homem que estava preocupado com a sua descendência, mas acima de tudo estava preocupado em agradar ao seu Deus, porque o seu Deus o visitou, firma uma aliança com ele e fala que lhe daria um filho. E só que não fica só nisso. O que o Senhor quer falar comigo é muito mais profundo, é muito mais além daquilo que eu e você compreendemos. Ele quer dizer para Abraão ali que ele estava preparando Abraão. Ele estava preparando Abraão para tudo o que viria. Quando o Senhor firma uma aliança comigo e com você, quando o Senhor lança uma promessa para a nossa vida, Ele está nos preparando para o que há por vir ainda. O que teremos que enfrentar. Sim, Deus ali, quando Ele está firmando essa aliança, Ele não está só ali
alegrando o seu servo, falando que ele é um Deus que está presente na sua vida, um Deus que está ali atento às suas necessidades. Não é só isso, ele vai além das suas necessidades, ele vai além da compreensão humana. O nosso Deus faz assim na minha e na sua vida. Ele tem ido além das nossas necessidades. O mundo hoje só vê as necessidades, só vê o material, mas Deus está indo além das necessidades. Deus está indo Deus está indo além, e Deus está indo ao momento que ele vê lá na frente, porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, o Deus que mandou o seu filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz, ele vê o passado, o presente e o futuro. E ele sabe o que Abraão vai passar no futuro. Ele sabe o que virá, as angústias, as dificuldades que virão. Então, quando Deus visita Abraão no capítulo 15, quando Deus visita Abraão ali no seu chamamento, e agora aqui no capítulo 18, quando Deus visita Abraão, ele está preparando Abraão para o que ele viria enfrentar. Sim, o Senhor, quando ele vem nos visitar, quando ele lança uma promessa, quando ele fala conosco através da sua palavra, quando ele direciona a nossa vida, quando ele nos exorta, quando ele nos corrige, ele está preparando a minha e a sua vida para o que está por vir. Sim, o nosso Deus é tão cuidadoso conosco que ele nos prepara. Ele falou para Abraão que ia ter uma aliança com Abraão. Então ele estava preparando Abraão para as dificuldades que viriam. Para se viesse alguma proposta, Abraão já estava preparado para essa proposta, para dizer não, porque ele já tinha uma aliança com Deus, ele já estava preparado para aquela circunstância, ele já estava preparado para aquela situação. E quando Deus fala comigo e com você, ele nos prepara. Sim, Deus nos preparou para esse momento em que estamos vivendo hoje. Se pessoas foram pegas de surpresa, sim, foi um choque para nós, para todos nós. De uma forma repentina, ter que parar os cultos, parar algumas atividades na nossa vida. Foi um choque, mas não foi uma surpresa. Porque aquela pessoa, aquele servo verdadeiro, aquele servo fiel, que estava atento à palavra de Deus quando era ministrada no culto, que estava atento quando Deus chamava algum servo para orar, que estava atento quando Deus o corrigia, ou muitas vezes falava da sua aliança, que ele estava renovando a sua aliança, que ele estava ali, não só renovando a sua aliança, mas estava fazendo uma promessa. Ele estava ali preparando, sim, ele estava ali preparando para o que viria logo à frente, para o que você e eu teríamos que enfrentar no futuro, porque o nosso Deus cuida de nós. Ele vem mostrar para nós, através dessa atitude, que ele está nos preparando, não somente isso, mas que ele está cuidando de nós, que ele nos ama, que ele nos quer bem, para quando chegar o momento de angústia, de aflição, nós sabemos que Deus nos fez uma promessa, que Deus tem uma aliança conosco, e que ele leva muito a sério essa aliança, que ele leva tão a sério, que ele já se adiantou aos acontecimentos que estavam por vir em nossa vida, estavam por vir na vida de Abraão, e nos preparou, nos deu todo o subsídio para enfrentarmos qualquer tipo de dificuldade, porque nós todos somos sabedores que Deus nos ama, que ele tem olhado e tem velado por nós. E as nossas atitudes agora não podem mudar o nosso passado, mas elas podem revelar um fim diferente. Ao invés de um fim de desgraça, um fim de derrota, um fim de paz, como diz na sua palavra. Os pensamentos que tenho sobre vós, se vocês soubessem os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos de uma vida maravilhosa na minha presença. Uma vida que virá as dificuldades, mas vocês estão todos preparados para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Se vier uma proposta de querer comprar você não irá se vender, porque você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Se vier uma oportunidade de você crescer na sua vida, só que longe do Senhor,
Você já está preparado? Não, eu tenho uma aliança. E o meu Deus tem uma promessa para mim. E no momento certo, Ele vai cumprir da forma que Ele quer. E eu não preciso passar por cima de nada. Eu não preciso fazer nada de errado, nada de escuso, para alcançar aquilo que Deus quer da minha vida. Basta tão somente eu permanecer humilde, paciente, em sua vontade, e continuar a permanecer fazendo a sua obra. Assim eu sei que o Senhor cumprirá as coisas na minha vida, cuidará de mim. Se vier a angústia, Ele nos consolará. Porque não teve momentos em nossas vidas, por mais difíceis que seja, que Deus não tenha cuidado de nós. Deus estava preparando Abraão para as dificuldades que ele teria que enfrentar, para as provações que ainda viriam à frente. Deus lhe estava dando uma palavra dele. Abraão, permaneça firme. Venha o que vier, permaneça firme em minha vontade, em minha presença, porque a sua esposa dará um filho. Era impossível porque Sara era estéril. Mas o próprio Deus fala aqui que há algo extraordinário, algo impossível que o Senhor não possa realizar. Permaneçamos firmes em sua presença, em sua vontade. Se hoje pessoas se encontram fracas, pessoas se encontram ali longe das coisas de Deus, pessoas se encontram se afastando cada vez mais da obra do Senhor, se afastando de tudo, foram pessoas que não levaram a sério a palavra de Deus quando Ele estava ministrando sobre a sua vida e sobre a minha vida. E no momento da angústia, no momento da dificuldade que está por vir, serão como aquela casa que não foi firmada na rocha, mas foi firmada na areia. E será grande a sua ruína. O que Deus quer falar comigo e com você? Tem duas casas. Uma casa de uma pessoa que ouviu as coisas de Deus, uma casa que se preparou, ouviu a palavra de Deus, deu crédito à palavra de Deus e se preparou. Como Deus queria que ele se preparasse. Porque a sua palavra, as suas ministrações, as suas exortações, as suas revelações o prepararam para aquele momento de tempestade, de vento forte, mas não ruiu. Porque sabiam que tinha uma aliança com Deus. E quem a sustentava, e quem sustentava aquela aliança, era muito maior do que uma pessoa humana. É o Deus Todo-Poderoso. E não ruiu. E teve a segunda casa. Foi uma pessoa que ouviu várias vezes os ensinamentos da palavra de Deus. Estava na casa de Deus. Porque aqui a praticou. E aqui não praticou. Que levou na brincadeira. Não levou a sério as coisas de Deus. Brincou. Escutava, ó, Deus tem uma promessa para você. Deus renova hoje a aliança com você. Deus lembra você que Ele ama você. E no momento certo Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Mas no momento que Ele tinha que levar a sério a aliança, no momento que Ele tinha que se mostrar uma pessoa fiel, se vendeu. Escolheu o pecado. Escolheu o orgulho próprio. Escolheu outras coisas. Não aquilo que o Senhor o ensinou. E quando vem o momento da dificuldade, o momento da provação verdadeira. Porque se nós formos ver desde o chamamento de Abraão, antes de algo acontecer na vida de Abraão, Deus vinha com uma palavra. Deus vinha reforçar a sua aliança. Deus vinha se mostrar para Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, Ele se mostra para Abraão. E o que acontece? Deus preparou Abraão para o momento que viria. Preparou Abraão para o momento de seca. E ele se dirige para o deserto. Ele se dirige para o Egito. E o que veio acontecer? Ele falha diante de Deus. Ele conta uma mentira. Ele é omisso.
Enquanto ali, algo que desagrada a Deus, porque ele não confiou em Deus. Não, ele não confiou em Deus. Deus falou que ia o guardar. Ele temeu pela sua vida, por isso que ele vai falar e mentir para o rei de Faraó, para o rei do Egito, Faraó. E quando ele mente, ele foi reprovado naquela provação. Mas não era a aprovação verdadeira ainda. Não era a aprovação que Deus tinha para a sua vida. Mas era para ver o que estava dentro do seu coração. E Faraó vai ter um sonho ali, onde Deus o visita, fala, não toque nessa mulher, porque ela é esposa dele. Se você tocar, você prestará conta comigo. Deus intervém. Deus intervém na vida de Abraão. E tantas vezes, antes de passarmos por momentos de muita dificuldade, por momentos de provação extrema, que estamos perto para receber aquilo que Deus preparou para nós, que Deus já havia nos preparado. Deus intervém e nos dá mais uma oportunidade. Deus deu mais uma oportunidade. No capítulo 15, Deus reforça a sua aliança, e no capítulo 18, que foi a palavra que acabamos de ler, mais uma vez, 2 vezes, antes de acontecer mais uma falha de Abraão, onde Deus estava preparando ele mais uma vez. Deus o visita 2 vezes e fala com ele que ele ia ter um filho, e de novo ele fala que ele vai ter um filho. Ele vai ter um caso com a egípcia, ele vai ter ali uma relação com a egípcia Agar. Deus o preparou para isso. Deus falou que ele ia ter um filho, ele não tinha necessidade de buscar aquilo. Deus tinha preparado ele para aquela situação ali, quando Sara veio o indagar. Tome a minha serva e tenha um filho com ela para ser meu. Deus havia preparado Abraão. Ele podia ter virado e ter falado para sua esposa, Sara, Deus firmou uma aliança conosco e ele leva muito a sério. Vamos levar a sério as coisas de Deus. Vamos obedecer à sua vontade. Porque ele tem um filho que vai sair do seu ventre. Não, essa não foi a resposta de Abraão. Ele aceitou. E posteriormente ele vai ter um filho que vai acarretar uma consequência terrível. Os nossos pecados que fazemos quando não obedecemos à vontade de Deus nos acarretam consequências muito grandes. Só que saibam todos, inclusive a mim, que tudo aquilo que fizemos de errado, que nos acarretou consequência, nós somos sabedores que Deus nos preparou para enfrentar isso, nos deu todos os subsídios, nos deu a sua palavra, nos deu a sua promessa, a sua aliança, para enfrentarmos essa dificuldade, para enfrentarmos esse pecado. Mas nós fazemos como se não valesse nada. Fomos preparados, mas no momento da batalha estamos totalmente aquém daquilo que Deus queria para mim e para a sua vida. E ali Abraão vai ter um caso com a egípcia Agar. Posteriormente ele vai falar com Abimeleque. Sim, ele vai falar com Abimeleque mais uma vez. Ele ocorre no mesmo erro, na mesma falha. Deus já havia o ensinado. Deus já havia mais uma vez o preparado. Sim, mais uma vez Deus havia... O capítulo de número 18 é uma preparação para o capítulo 20. Que é mais uma mentira que ele vai contar sobre Abimeleque. E se recusa mais uma vez em fazer a vontade de Deus, da forma como Deus o instruiu, da forma como Deus o preparou. Só que há uma diferença na vida de Abraão para a vida de muitos. Abraão teve humildade de reconhecer o seu pecado, o seu erro, a sua falha. Ele teve humildade diante de Deus, porque ele alcançou perdão diante de Deus. Não relata que ele orou a Deus, mas para Deus continuar a sua história, para Deus continuar escolhendo Abraão, é porque Abraão se arrependeu. Abraão se arrependeu diante de Deus, de todos os seus pecados, todos os seus atos. E um coração contrito e quebrantado é um coração que
Alcança a misericórdia de Deus. Alcança o perdão de Deus. A sua misericórdia se renova sobre a nossa vida. A sua graça se renova sobre a nossa vida. Mas o perdão dos pecados, o perdão pelos nossos erros, só é alcançado por um coração contrito e quebrantado, que verdadeiramente está arrependido. Que verdadeiramente reconhece que errou, que falhou. E fala: Senhor, o Senhor me preparou para isso, mas eu falhei. E Deus está disposto a dar mais uma oportunidade para pessoas que agem desta forma. E com Abraão não foi diferente. Deus reforça ali para Abraão, ele veio a falhar. Mas só que, quando Deus vai lhe dar a grande prova, testar para ver verdadeiramente se o seu servo havia aprendido, se havia se preparado como Deus o ensinou, para aquela situação que Deus lhe pediria, o sacrifício do seu próprio filho. Fala que Abraão não correu, Abraão não se escondeu, pelo contrário. Abraão fala: Deus me preparou para isso. Senhor, eu vou fazer isso. E Deus foi vendo até onde Abraão ia levar disso. E quando ele chega ali, no Monte Moriá, onde ele vai sacrificar o seu filho, seu único filho, o filho da promessa. Porque agora ele aprendeu que Deus havia preparado. E que o seu Deus era um Deus tão maravilhoso, tão bom, que nunca o abandonou. Pelo contrário, nunca falhou com ele. Pelo contrário, sempre proveu tudo o que esse homem precisava. Inclusive fez algo que até ele e a sua esposa fizeram de errado. Até ele e sua esposa duvidaram, deram risada. Deus fez algo maravilhoso na vida de Abraão. E ali, quando ele vai sacrificar aquela criança, o anjo brada do céu: não estenda a mão ao jovem. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me obedece. Abraão agora não é mais que nem aquela casa, como aquele homem, como aquela pessoa. Porque a casa, falando de acordo com a palavra de Deus, a simbologia da casa refere-se a mim e a sua vida. Sim, refere-se a minha e a sua vida particular. Não só dentro da casa de Deus, porque sendo dentro da casa de Deus, as pessoas se escondem. Mas sua vida particular. Obedecer dentro da casa de Deus é uma coisa. Mas você obedecer fora da casa de Deus, onde ninguém te vê, onde Deus já te preparou para fazer isso. Nos preparou, porque eu também sou. Eu também, a palavra é para mim também. Nós brincamos com a palavra de Deus. Nós brincamos quando Deus nos prepara. Dormimos, distraímos, buscamos todas as coisas erradas. E quando vem o momento de provação, que não é Deus que nos tenta, provação muitas vezes pode vir em forma de tentação, e não é Deus que nos tenta, Deus permite a provação. Ali, Deus permite isso, e por estarmos brincando com a sua palavra, somos que nem aquela casa que foi firmada na areia. Quando vier a dificuldade, quando vier o momento da angústia, que já era para estar preparada, aquela casa já era para estar preparada para aquela tempestade. Porque se ele colocou no mar, ele sabia que viria intempéries. O construtor sabia. Mas o construtor foi ensinado. O homem sabia. Mas não deu ouvidos ao que era importante. E a casa ruiu e veio ser grande a ruína. Por isso que vemos pessoas nestes dias ruindo. Por isso que vemos pessoas nestes dias se afastando. Porque no momento em que Deus preparou, quando estavam ouvindo ainda dentro da casa de Deus a sua palavra, as suas promessas, a sua aliança,
estavam levando na brincadeira, estavam dormindo, faziam uma aparência de que estavam atentos a tudo. Mas não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada escondido que Deus não venha trazer a lume. Quer seja bom, quer seja mal. E hoje Deus tem mostrado que são pessoas que estavam brincando com as coisas de Deus, que não se prepararam como Deus queria. Que nesse dia, meu irmão e minha irmã, se você, se eu, se nós, se as pessoas que estão brincando se voltarem para Deus, Ele ainda é capaz de dar uma nova oportunidade, porque Ele deu muitas oportunidades. E eu creio que Ele está dando oportunidade para você. Eu não posso dar. Mas de acordo com a palavra que Deus direcionou a nós nesse dia, Ele está disposto sim a dar uma oportunidade para que você venha ouvir a sua voz, venha ouvir aquilo que Ele tem falado para você, através de falando que tem uma aliança conosco, através das suas promessas, e muitas vezes através das muitas exortações que Ele tem feito na nossa vida. Ele quer mais uma vez nos preparar para que venhamos construir uma casa na rocha e estar preparados para tudo que virá ainda. Porque Abraão se preparou como Deus queria. Errou, falhou, como eu e você vamos errar, vamos falhar. Mas um dia ele entendeu o que Deus estava querendo fazer na sua vida. Entendeu que tudo que ele estava passando, tudo que Deus ia visitá-lo, falar com ele, era uma preparação para que ele fosse achado aprovado diante de Deus. E fosse ainda mais abençoado. Que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar agarrando mais uma vez essa oportunidade. Sabedores que não temos mais desculpa. Ah, Deus não me preparou para isso. Sim, Deus nos preparou para isso, mas nós que não demos ouvido e não demos valor e nem crédito à sua palavra. Quero que os irmãos, antes de estar encerrando essa palavra, vamos estar prosseguindo a Deus em oração mais alguns instantes e assim estaremos encerrando. Santo e eterno Deus que estás no céu, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra a nos ensinar e mais uma vez abrir os nossos olhos e mostrar que há muito tempo o Senhor tem nos preparado. E se fomos pegos desapercebidos e de surpresa, que tu venha ter misericórdia de nós e nos alcançar mais uma vez com a tua graça, com esse amor, com esse perdão maravilhoso, tão somente se nós nos humilharmos e reconhecermos que erramos e falhamos, porque sabemos que tu és um Deus poderoso e benigno, que não tem desejo de ver que ninguém pereça, mas que todos aqueles venham alcançar a salvação e venham alcançar a vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso. Que possamos levar a sério, de agora em diante, a tua palavra. E aquele que já leva, que saiba neste dia que tem sido um homem, uma mulher fiel ao Senhor, e que tu tem olhado com bons olhos, e que será grandemente abençoado, e que passará por essas dificuldades como aquela casa passou, e não caiu, mas permaneceu. Que venha permanecer como um símbolo que existe um Deus grande e poderoso que vela pelos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém.